Mas assim, a gente está fazendo tranquilo. Está indo sim. Horário bem. E aí, tá bom? Eu assisti um filme, acho que foi ontem. Não sei se você assistiu, Caçadores de Emoção. Uma coisa assim, eu acho que ele é de 2000 e pouco. São bandidos assim que eles praticam os pais radicais. Então, tipo assim, eles assaltam bancos, assaltam coisas, pegam os dinheiros assim, jogam lá no céu, entregam duas pessoas assim das conformes, que na rua de dinheiro. Eles praticam os pais radicais e eles não assaltam, não na família. Acho que eu não vi, eu assisti Point Break. Caçadores de Emoção, uma coisa assim. E assisti Hero, é um filme chinês. De Xangai no século 30, década de 30, mas assim, é legal, assim, meio comedinho com ação, assim. Bacana. É aquele filme de luta chinesa, filme de luta chinesa lá. É umas coisas loucas lá que os caras inventam. Chinês é um monte de coisa louca. Não, os caras sem noção. Acho que nem Jack Chan chega perto do lá. Tá gravando? Tá. Vixe. Falando do lado chinês aí. Vai para o Como vai nessa daí. Só. Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso estudo. Convidar a nossa irmã Penha que se assente. Fernando fica conversando. Boa noite. Meus irmãos, vamos começar nosso estudo nessa noite. Antes de iniciarmos, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 44. Eu quero ler um versículo por enquanto, depois nós vamos ler todo o texto, que é o versículo 33. 33, estou bom de pulmão. Gênesis 44, verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, o servo de meu Senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Só esse verso por enquanto. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor com este hino, Deus dos antigos. Vamos cantar esta canção. Passo direto. Palavra, lei e direção.
Sentados, irmãos. Meus queridos, nós vamos orar neste momento, dando início ao nosso estudo nessa noite. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado, porque o Senhor rege e sustém todas as coisas. O Senhor é que conduz as nossas vidas, o Senhor é soberano sobre tudo. Meu Pai, aprove ao Senhor que nesta noite estivéssemos aqui para ouvir a Tua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor fala conosco. Por isso, Pai, ilumina a nossa mente, fala aos nossos corações, ó Deus. E que aquilo que vamos ouvir nessa noite não venha apenas ficar na esfera da teoria, mas se torne prática no nosso viver. Nós te exaltamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar no nosso texto aqui, Gênesis 44, e hoje um tema que eu proponho para nós aqui é esse, o teste final. Olhando para esse capítulo 44, o que nós temos aqui é um grande teste, né, que José já vem desenvolvendo com seus irmãos, e aqui chega-se então a este teste final. Mas antes da gente entrar no texto, antes de nós considerarmos algumas questões, no final das contas, uma pergunta que cada um de nós deve responder, deve fazer a si mesmo e responder é essa daqui: reconhecerei a autoridade de Deus como suprema ou tentarei me livrar das restrições do Criador e reivindicar a soberania? Sabe, meus irmãos, talvez é muito fácil responder uma pergunta como essa, dizendo assim: não, Deus é soberano, Ele controla todas as coisas, Ele é o Senhor da minha vida. Mas volta e meia nós queremos ocupar o lugar de Deus. Sabe, quando nós olhamos no livro de Gênesis, a história não é a história de José, não é a história de Abraão, não é a história de Adão. Apesar de termos esses e outros personagens aqui, a grande história é a história de Deus. É Ele que controla todas as coisas. Hoje, pensando muito sobre esse texto e outros textos, encaixando no momento em que nós estamos vivendo, nós vivemos essa história porque é a grande história de Deus. Há uma dinâmica em Gênesis que podemos resumir da seguinte maneira: criação, Gênesis 1 e 2, a queda, Gênesis 3, a promessa do Redentor, e aí vem a redenção, e a consumação final. Em toda a Escritura nós vemos esse desenrolar da história: a criação, a queda, a redenção e a consumação. E não significa que nós somos aqui personagens como um robô, controlados por a mão de um Deus cheio de caprichos e um Deus que só está brincando conosco. Mas Deus age na história, e por mais que não vejamos, Deus está no controle de tudo. Foi isso que falamos no último estudo. Sabe, quando nós nos deparamos com essa inquietação, com essa pergunta que inquieta o nosso coração, de um lado, eu reconheço a autoridade de Deus, a fonte suprema de todas as coisas, e eu entendo que ainda que as coisas não saiam como eu imaginava ou como eu planejei, Deus está no controle. Ou eu ainda tento reivindicar a soberania e me colocar no lugar de Deus. Sabe, meus irmãos, Adão tentou suplantar a autoridade divina e mergulhou a raça humana no pecado, onde todos nós nascemos
nascemos como filhos da ira. Está lá em Gênesis 3, de 1 a 19, e Romanos 5, verso 12 a 21. Mas Deus foi gracioso e Ele prometeu fazer o trabalho necessário para fazer para si, não os filhos da ira, mas trazer para si amigos, servos, chamados de filhos por adoção. Depois nós caminhamos aqui, Deus faz a promessa de que, lá em Gênesis 3,15, que o Criador disse que um povo obediente e que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ele veio. O povo que ele diz aqui, que era um povo obediente, inclui homens como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, que o seu pecado mostraram que nunca poderíamos merecer a justiça de Deus, a justiça que Deus requer, que muitas e muitas vezes não se submeteram ao Senhor, que muitas e muitas vezes quiseram trilhar o seu caminho, mas que por trás da história vista pelos nossos olhos, há a história de Deus, e Ele está guiando e controlando todas as coisas. Bom, chegamos no capítulo 44, que vai culminar aqui no capítulo 44 hoje, como eu propus o tema, o teste final. Bom, os irmãos de José, só para fazer uma recapitulação aqui, eles desprezaram José, o filho favorito do seu pai. Eles não tiveram escrúpulo em atacá-lo com intenções de assassiná-lo. Finalmente, então, para não assassinar, depois de uma conversa entre os irmãos, eles resolveram vendê-lo como cativo para o Egito. E enquanto isso, faziam seu pai de contrapartida lamentar numa suposta morte prematura do seu filho. Aí no desenrolar da história, nós vemos que somente o poder da graça de Deus, a graça transformadora, poderia afetar e mudar a gente como essa. Pessoas como Jacó, pessoas como Judá, que me recordo e não me canso de dizer isso, pessoas que muitos de nós não gostaríamos de ter no nosso time, ou que não gostaríamos de escolher para ser, por exemplo, o pai daquele que viria como uma grande nação posterior, que viria o Messias. Sabe, meus irmãos, José, nessa passagem aqui em questão, ele se envolve aqui num teste gigantesco. Ele coloca os seus irmãos agora num grande teste, porque José, nesse momento aqui, no capítulo 44, agora chegando quase que no ápice, para se revelar aos seus irmãos, ele começa a ver alguns aspectos de mudança na vida dos seus irmãos. Mas, lembrando um pouco das palavras do que o Senhor Deus disse a Samuel, o homem vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. José não poderia ver o que estava no coração dos seus irmãos, por isso ele está aqui submetendo estes irmãos a testes. Lá no capítulo 43, dá uma olhada aí na sua Bíblia, o verso 34, olha o que está escrito lá. Então lhes apresentou as poções que estavam diante dele. A poção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer um deles, ou de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. É interessante que o capítulo 43 termina com este teste, um primeiro teste, não um grande teste. Ou seja, ele deu uma poção dobrada ao seu irmão, 5 vezes mais aqui. E o texto não nos fala que os seus irmãos ficaram com inveja, ressentidos. José testou seus irmãos para ver se eles ainda eram controlados pela inveja, fruto do que o José sofreu. E neste capítulo 44, é o teste mais rigoroso, ou agora eles são submetidos a um teste mais rigoroso. A grande pergunta que nós podemos fazer neste capítulo 44 é: será que eles amam de fato Benjamim? Será que seus irmãos, os irmãos de José, mudaram? Ou modus operandi, a maneira como eles agiram com José ainda vai continuar? E nós vamos ver isso daqui a pouco. Será que eles estavam dispostos a deixar Benjamim e saírem ilesos, livres, voltando para casa, com a notícia para o pai que morreu mais um filho ficou, agora ficou como escravo? Então, queridos, este teste provou o que
que eles realmente estavam sendo moldados e transformados, que eles tinham mudado. E o personagem aqui, que podemos focar como personagem central, que já vem se destacando no capítulo 43, quem que é? Não é José, apesar de José ser o protagonista daqui, é Judá. Aqui em 44 isso ganha cores, né? No capítulo 43, Judá chega para o seu pai e ele se compromete dizendo: pai, nós vamos morrer de fome, no capítulo 43, e aí ele se compromete dizendo o quê? Olha, deixa eu levar Benjamim, se acontecer alguma coisa eu dou a minha vida, diferente de Rubem. E agora, então veio a grande cena. Aqui o que nós temos é um estratagema aqui. Eu imagino que toda a estratégia de José estava sendo inspirada por Deus, moldada por Deus, iluminada pelo Senhor. Não foi algo meramente, tive uma ideia e pronto. Não, Deus estava conduzindo, e sempre Ele conduz a história. Então, Gênesis 44 é que, no capítulo 44, é que testemunharemos uma transformação que altera a vida dos irmãos, que envolverá a consciência, arrependimento, simpatias ampliadas, intercessão, sacrifício e substituição. E essa palavra substituição é muito forte aqui. Tudo envolto em um crescente amor fraternal que aponta, que fala de Cristo. Qual que é o tema da nossa escola dominical? Da nossa lição da classe dos adultos, menos o Ivan não pode falar. Lembra qual que é a série que nós estamos seguindo? Quase isso. É tudo sobre Cristo, sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. E é tão fantástico quando nós nos aproximamos de cada narrativa, sempre com a pergunta: eu quero ver Cristo. Eu quero ver o Messias. Aqui fica escancarado. E nós vamos trabalhar um pouco isso nessa noite. Meus irmãos, nós vamos dividir a leitura para facilitar o nosso entendimento. Em primeiro lugar, a captura de Benjamim na armadilha de José. José jogou a armadilha para capturar aí o irmão mais novo. Vamos ler então, do verso 1 ao verso 12. Vamos ler de maneira alternada. Eu leio os versículos ímpares e a igreja os versos pares, até o versículo 13, tá bom? Eu coloquei 12 ali, mas até o 13. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Não é este o copo em que bebe meu Senhor? E por meio do qual faz as suas adivinhações, procedeste mal no que fizestes. Então lhe responderam: por que diz meu Senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. Então rasgaram suas vestes e, carregados de novo,
os jumentos, tornaram a cidade. Meus irmãos, é interessante que José sabia que os seus irmãos deveriam se arrepender e obedecer se quisessem ser o povo de Deus, andando nos passos do Senhor. Assim como José era fiel a Deus. Agora, não tem como não olhar para toda a vida desses irmãos de José e não pensar que o passado sempre vem à tona. Por mais que se passaram mais de 20 anos aí, o passado vem à tona. Nós já vimos isso lá no capítulo 42. Agora, aqui, mais uma vez, nós vemos este encontro de José com seus irmãos, o crime de vendê-lo como escravo, porque tinham ciúmes dele, não barrou automaticamente das promessas de Deus. Deus tem um plano na vida destes homens. Na leitura do texto, quando você começa a ver todo o desenrolar da história, eu não sei, e aí eu falo, eu não sei se eu teria a paciência de Deus, ainda bem que Deus é o único, porque eu já teria consumido esses homens, não estariam na minha família, não estariam no meu time. Mas Deus tem um plano na história da vida desses homens com suas falhas. Sabe, queridos, esses homens estariam perdidos para sempre se apenas evidenciassem uma vida inalterada, sem arrependimento, sem mudança de vida. Mas o que fica evidente nesse texto aqui é que Deus está trabalhando na vida desses homens. Ainda que leve tempo, mudança leva tempo, Deus está trabalhando na vida desses homens, e é isso que nós enxergamos aqui. Olha só, José dava aos irmãos a oportunidade, caso desejassem, de abandonar Benjamim. Nós já vamos ver isso daqui a pouco. José os tentou para ver se eles eram leais à família de seu pai. Ele não conseguia ver o coração de seus irmãos e pressionou ainda mais, procurando provas de sua mudança de coração. Uma coisa que nós precisamos destacar é: algo havia mudado. Os irmãos voltaram ali para o Egito e devolveram o dinheiro anteriormente que estava nos sacos de cereais. Alguma mudança tem. Eles voltaram. Mas José ainda precisava de mais provas. Eles trouxeram, conforme José havia solicitado, o irmão mais novo, Benjamim. Mas ele submete a uma pressão ainda maior, porque José precisava conhecer um pouco mais o coração deles. É interessante dizer isso, que o capítulo 43 termina com um teste. Ele dá um grande banquete aos irmãos ao chegarem ali, e ele dá 5 vezes mais a Benjamim, e eu fico imaginando a cena, José parado, só olhando para cada um deles, e ao invés de haver ressentimento, ou uma cara de inveja, ou qualquer palavra, porque, afinal de contas, para eles, José não conhecia o hebraico, ele falava sempre por um intérprete. Então talvez ali ia sair um monte de coisa, e não aconteceu, porque a cena posterior, no 44, é encher os sacos de cereais com dinheiro e com uma taça, que a gente já vai falar daqui a pouco. Bom, visto que haviam sido então desleais para com o povo de Deus, ao traí-lo, José pensou que poderiam discernir o estado da alma de seus irmãos, testando sua lealdade a Benjamim. Qual que é a cena aqui? Então, versículo 1 e 2, nós temos, eu diria que armando a armadilha. Você já pegou passarinho? Eu já, mas soltei depois, Quando você arma ali a arapuca, que você põe uma bacinha, alguma coisa que você puxa, coloca um pouquinho de comida. José estava armando a armadilha ali com seus irmãos. Veja que versículo 1 e 2, José chama o seu mordomo, o mordomo da casa, e ele diz: enche de mantimento dos sacos, que eles trouxeram, coloca o dinheiro que eles trouxeram, cada um na boca. E aí, se nós parássemos aqui no versículo 1, eles já passaram nesse teste, porque eles levaram o dinheiro até o seu pai em Canaã. E o que aconteceu? Eles devolveram o dinheiro. Só que o versículo 2 há um acréscimo aqui. No saco de cereais de Benjamim, ele diz: o meu copo de prata
pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com dinheiro do cereal, e assim se fez, segundo José dissera. A partir do versículo 3 até o versículo 13, o que nós temos aqui é a execução dessa armadilha, é a ativação e a execução dessa armadilha, né? Tendo colocado então em ação o seu plano, para ver o coração dos seus irmãos, para ver se mudou o coração dos seus irmãos. Então, o mordomo de José, diz o texto, fez tudo o que ele havia mandado ele fazer. De manhã, diz o verso 3, despediram. Eles não tinham saído ainda da cidade, né? O verso 4 diz, saindo eles da cidade, não havendo ainda distanciado, ainda quase que na saída, na entrada da cidade ali. Então o mordomo vai ao encontro deles. E aqui nós precisamos parar um pouquinho e observar essa cena. Diz o texto aqui, queridos, que, olha o versículo 5, quando o versículo 5 diz que, versículo 4, então alcançando-lhe dirás, por que pagaste o mal por bem? Quando eu ouvi essa expressão, quando eu estava lendo, eu lembrei quando José afirmou lá em Gênesis 50, vós intentastes o mal e Deus transformou o mal em bem. Aqui José está usando a figura contrária, vocês pagaram bem com o mal, eu dei um banquete para vocês, eu alimentei vocês numa época terrível e vocês me roubaram. Aí o texto nos diz, queridos, no verso 5, não é este o copo que bebe meu Senhor, por meio do qual faz adivinhações, procedeste mal no que fizeste. Bom, no saco de cereais de Benjamim havia uma grande tigela. É diferente o copo que está se referindo aqui, não pense você numa taça comum, mas numa grande tigela, que era considerado um instrumento no qual os reis faziam adivinhações. No mundo antigo, se tinha aquela ideia que, seja com vinho, ou com óleo, ou com algum tipo de substância, eles misturavam ali e, segundo a crença, ele fazia adivinhações. E aí, antes da gente tirar algumas conclusões, alguém pode dizer assim, então José fazia adivinhações? Só que um ponto aqui, queridos, que isso deve nos incomodar mesmo, né? Poxa, José, que até então parecia ser tão temente a Deus, vai fazer algo que a Bíblia condena. Está lá em Deuteronômio 18, verso 9 a 14, Deus condena a adivinhação. Como explicar isso? Primeiro, queridos, é improvável que José se envolvesse nessa arte proibida. É improvável. Segundo, pode ser apenas uma manobra inteligente. Lembre-se que José não quer se revelar para os seus irmãos. Ué, como é que ele sabe? Primeiro, se você voltar um pouquinho no capítulo 43, eles já ficaram com a pulga de Israel atrás da orelha, porque José dispôs todos os irmãos à mesa, colocando cada um dentro da sua idade, deixando o irmão mais novo no final. Como é que ele sabia de tudo isso? Então havia aquela crença que, de fato, ele faz adivinhações. Mas um detalhe no texto nos ajuda a descansar o coração e não aqui fazer uma acusação contra José e dizer José era um adivinho, né? Porque talvez alguém poderia até pensar que ele fazia adivinhações porque interpretou sonhos. Mas lembre-se que esses sonhos foram interpretados porque Deus deu essa capacidade para ele. Agora, o versículo 2, ali na sua Bíblia, José falou com o mordomo, o meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco, do mantimento, do mais novo, com dinheiro, do seu cereal, e assim se fez, segundo José dissera. O ponto em questão é, José não disse, coloque o meu copo de adivinhações. E essa aqui, queridos, ele simplesmente coloca o meu copo. Muitos acreditam, os comentaristas, que há um acréscimo aqui, o mordomo disse, o copo onde o meu Senhor faz adivinhações. E não vou aqui me ater uma série de textos, né? Se você olhar aí, capítulo 41, capítulo 45, capítulo 50, ele mostra que José cria na soberana providência de Deus, não na adivinhação. Então, só para exemplificar, para a gente encerrar esse assunto aqui, essa questão em si, mas
José então arma todo esse plano de ação. E aí eu fiquei imaginando a cena. Sabe, porque a partir do versículo 6, diz que o texto que ele alcançou e falou essas palavras no verso 7. Então eles responderam: porque diz isso, meu Senhor, em tais palavras? Longe esteja de teus servos praticar semelhante coisa. Eles se defendem, eles têm convicção da sua inocência. Agora vem um detalhe no texto aqui. No verso 8 diz assim, no verso 9: aquele dos teus servos que for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Sabe, meus irmãos, uma vez que eu estou tranquilo da minha inocência, vou usar uma expressão pesada aqui, me toma a liberdade de dizer isso, que se dane o outro, que morra o outro que achar. Calma, você é só um vento. É interessante que na leitura aqui, eles nem se deram conta de, não, pode olhar, eu sou inocente. Eles chegaram a um ponto de dizer o seguinte: que o outro morra, eu estou tranquilo na minha inocência. E aí eu fico imaginando cada um, eu também. Agora, meus irmãos, o verso 9, a punição que os irmãos de José falaram aqui, sem pensar, né, era mais dura do que o necessário, né? No mundo antigo isso era muito pesado, mas o ponto em questão é que, na verdade, o veredito que eles pronunciaram tinha tudo a ver com o que eles estavam praticando, não o roubo, mas um outro crime. Alguém pode abrir e ler Êxodo 21:16? Olha que interessante. Êxodo 21:16. O que os irmãos de José fizeram? Venderam José. Eram passivos de morte, segundo a lei posterior? Sim. É interessante que lendo isso, parecia um prenúncio do que estava por vir. Sabe, mas voltando ao texto aqui, meus amados, aí o texto diz o seguinte, no verso 9, então, que morra. E no versículo 10 diz: então lhes respondeu o mordomo de José: seja feito conforme as vossas palavras. Aquele com quem achar o meu escravo, com quem se achar, veja que ele não diz será morto, porque eu imagino que José deu ordens claras. José gostaria que retivesse Benjamim, que trouxesse Benjamim como escravo por causa do crime, e os outros irmãos que voltassem. Lembre-se, nós estamos dentro de um teste. Aí o texto termina então, no verso 11, o verso 10 dizendo, verso 10, e aquele que não tiver, vós sereis inculpados. E aí, queridos, olha o desespero, olha que interessante nisso. Imagina o desespero que eles devem ter sentido. Eles eram inocentes, segundo aquele crime, mas parecia que haviam provas ali suficientes. Até um detalhe: no crime anterior, quando eles encontraram dinheiro, pela primeira vez, num saco de cereais, a quem que eles atribuíram a triste sorte? Ao julgamento divino. Se você voltar um pouquinho, for lá no capítulo 42, acho que verso 28, deixa eu só ver aqui. Verso 28, final do verso 28, dizendo: o que é isto que Deus nos fez? Sabe, havia um certo temor no coração dos irmãos de José. E agora, neste momento, diz o verso 11, eles se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, e essa cena me chama a atenção, a expressão, eles se apressaram, eles estavam convictos da sua inocência. Eu vou abrir aqui, não tem nada. Imagine você ser acusado de um roubo, e você tem convicção que não roubou. Mais do que nunca você vai querer provar a sua inocência. Os irmãos José fizeram isso. Abriram lá os sacos, e aí, para surpresa, tinha o dinheiro. E o pior,
o verso 12, o mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Agora, um detalhe que eu fiquei perguntando e eu não achei uma resposta aqui, né? Foi só o copo que foi colocado no saco de mantimentos? Não, o dinheiro. E veja que o versículo 1 ele diz: põe dinheiro de cada um na boca do saco de mantimentos, possivelmente em cada um dos sacos ali. E aí, depois no do mais novo, coloca o copo. Mas a cena em questão era aquele bendito copo de adivinhações ali. Diz o verso então 13, verso 12, o final: achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim, e eles rasgaram as suas vestes. Meus irmãos, ali a cena termina com um ato de desespero. A cena termina aqui e mostra que agora há uma mudança. Os irmãos de José poderiam simplesmente olhar para Benjamim e falar o quê? Mais do que isso, querem. Eles poderiam muito bem olhar e falar assim: o que você fez, menino? Você foi pegar o copo do faraó, do José lá, talvez acusar o irmão. O que você fez? Olha agora o que... E aí entra o que você falou: que se vire agora, assuma suas broncas aí. Mas ao invés disso, diz o texto que eles rasgaram suas vestes. E olha o versículo 13, diz assim: então eles foram embora. É isso? Não. Eles voltaram para a cidade. Eles não abandonaram Benjamim. A partir do versículo 14 até o 34, o que nós temos é uma das maiores narrativas aqui, de diálogo que nós temos no livro de Gênesis. E aí, então vem uma cena fantástica, que é a confissão de Judá e dos irmãos de José, antes de José demonstrar solidariedade à família. Caiu um negócio aqui na minha cabeça. Caiu um negocinho aqui dentro aqui. Não vai cair, vai ficar tranquilo. Meus irmãos, o que acontece? Gênesis 42 até o 44 revela que Deus usou o exame de José, ou que José fez de seus irmãos, para fazê-los lembrar de seus pecados e admitir a sua culpa. É interessantíssimo quando você começa a ler todo o relato dessa grande estratégia de José. Há algumas coisas que vêm à tona do que eles fizeram com José. Em primeiro lugar, inclui a permanência na prisão. Se você der uma olhada, no capítulo 37, versos 18 a 24, nós não vamos ler, eles jogaram José num buraco, que os fez então finalmente a admitir. Capítulo 42 até o verso 6 a 23, eles admitiram que maltrataram o seu irmão José. Depois dá uma lidinha lá. Então, no caminho de volta para Canaã, eles tiveram a estranha experiência de encontrar o dinheiro no saco ali. E aí nós vimos isso já no capítulo 42, verso 28, de reconhecer e assustados que Deus estava punindo, o julgamento de Deus. Eles começaram então a ver a mão do Senhor agindo ali. Quando eles voltam para a terra ali do Egito, com Benjamim, eles se viram não mais acusados por José. Chegando lá no Egito, José os recebe com um banquete. E aí, se a gente terminasse no capítulo 43, parece que tudo ia dar certo. A fome está acabando, mas Deus está conduzindo a história. E aí diz então que houve uma reviravolta, mostra para nós uma reviravolta nos acontecimentos aqui, especialmente quando José mudou de ideia, e acusou de roubo aqui, e eles ficaram impotentes. Os irmãos caem diante de José, e a partir do verso 14 até o 34, há uma confissão de culpa aqui. Vamos ler? Do 14, nós vamos ler até o 17. Eu falei que até o 34, mas vamos ler até o 17, ainda de maneira alternada. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava lá, e prostraram-se em terra diante dele. Só um detalhe, essa expressão de José aqui
me reporta, até como tranquiliza meu coração, que tudo fazia parte do teste de José. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu não posso me revelar ainda, então como você sabia disso? Eu tenho a capacidade de adivinhar o que estás fazendo. Bom, vamos lá. Então disse Judá: que responderemos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o cobre. Mas ele disse: longe de mim que eu não faça. O homem em cuja mão foi achado o cobre, esse será meu servo. Vós, então, subi para nosso pai. Meus irmãos, é interessantíssimo observar o que está acontecendo aqui. Os irmãos José não voltaram dizendo o seguinte: por favor, vamos negociar aí. Ele é nosso irmão caçula, ele vai argumentar. Mas ao invés disso, o que eles assumiram aqui? Nós pecamos, nós somos teus escravos, juntamente com o nosso irmão. Sabe, queridos, é perceptível a maneira como eles agora se apresentam diante de José. Sabe, eles não tentam se defender, eles não tentam aqui argumentar dizendo o seguinte: não, olha, há um equívoco aí, apareceu no meu bolso. Mas ao invés disso, eles aqui assumem, anos após anos aqui, o tempo passou e agora eles estão aqui. Os irmãos veem que nada podem fazer para se salvar. Eles admitem que quando se oferecem para José como servos, eles estão aqui implorando misericórdia. O verso 16 é muito interessante a maneira como ele diz: que falaremos, que responderemos, ou como nos justificaremos? Ou seja, somos transgressores, não tem como. E aqui vem um detalhe para nós. Muitas e muitas vezes, quando vamos orar, nós até pedimos perdão para Deus, mas arrumamos algumas desculpinhas. Senhor, me perdoa, mas olha, eu fiz isso, por que isso? Os irmãos José aqui é um modelo de alguém que, apesar de estar envolto dentro desse grande teste, reconhecem a sua falha. E aí, olha o verso 16 ainda: achou Deus a iniquidade dos teus servos. Essa expressão aqui, embora somente Benjamim parecesse aqui ser um ladrão, Judá confessou que todos eles eram culpados, provavelmente pensando no pecado contra José. Alguém lê para nós capítulo 42, verso 21. 42, 21, volta um pouquinho. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados tocante a nosso irmão, pois lhes vimos a angústia de alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Irmãos, antes de prosseguir aqui, quem que assume agora o papel de liderança dessa família? É muito interessante isso. Moisés faz questão de colocar em evidência isso para nós. Judá. E Judá agora se coloca no lugar do criminoso aqui. Porque, em tese, o criminoso em questão era só Benjamim. Tanto é que o mordomo de José disse: vocês podem voltar. E aí José olha para esse texto, no verso 17, José nesse texto, no verso 17 ele diz assim: subi em paz para vosso pai. Ou seja, o seu irmão vai ficar aqui. E aí, queridos, entra algo interessante aqui. A contraproposta de Judá. Proposta ali, eu escrevi tudo errado. Proposta. Não dá não. De Judá, versos 18 a 34, para a gente terminar o texto, vamos ler aqui, da mesma maneira, de forma alternada. Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor meu, rogo-te, permite que o teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu Senhor perguntou aos seus servos: tendes pai ou irmão? E
E respondemos a meu senhor: temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teu servo: trazei-mo para que eu ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disse ao servo: se vosso irmão mais novo não descer conosco, nunca mais verei os outros. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, Disse nosso pai: pai, comprai-nos um pouco de mantimento. nós respondemos: não podemos descer, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então disse o teu servo: nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirares estes da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas mãos a condenar-se. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada com a alma dele, Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as mãos do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. porque o teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá? Meus irmãos, talvez José tinha esperança que seus irmãos tivessem se tornado servos do Senhor quando vieram diante dele, com as roupas rasgadas. Afinal, o gesto ali indicava tristeza, indicava a tristeza extrema, não é? O ato de rasgar as roupas aqui. Mas o que chama a atenção nesse texto, eu não sei se você observou isso na nossa leitura, uma palavra que repete várias vezes na confissão de Judá, que é pai. O tempo todo ele está dizendo: meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Quantas vezes tem a palavra pai aí? Não precisa contar. Mas várias vezes. É interessantíssimo, porque não tinha acontecido isso ainda no texto, nos textos que lemos. Agora o foco, alguma coisa está mudando aqui. E sabe, meus irmãos, eu usei uma frase no estudo anterior e eu gostaria de repeti-la. O Bruce Optic, ele diz assim: Rúben colocou a vida de seus filhos em risco. Judá colocou sua própria vida em risco. Isso fica evidente. Que coisa linda! Que cena, meus irmãos! A confissão dos pecados de seus irmãos deu mais prova de seu arrependimento. No entanto, seus corações eram visíveis para José, e por isso ele não aceitou a oferta, de torná-los escravos. José disse: voltem em paz para o pai de vocês. É como se José estivesse apertando ainda mais, submetendo a uma prova rigorosa. E aí, o verso continua aqui mostrando algo belíssimo para nós. Veja no verso 18, então, que o texto diz assim: Judá se aproximou dele e disse. Judá intercedeu por Benjamim. Judá se colocou no lugar de Benjamim. Sabe, eu fico imaginando essa cena, porque Judá aqui praticamente se entrega. Aquilo que ele havia falado para o pai dele no capítulo 43, agora vem à prática.
Sabe, meus irmãos, imaginem como José deve ter se sentido em conflito ao encarar Judá nos olhos. Eu coloquei essa imagem, me lembra muito aquelas gravuras que usavam, acho que a Penha já deve ter usado para as crianças, volta e meia, né? Como bateu a saudade. Tanta tecnologia, a gente tem que voltar a alguma das cenas. Eu sempre que virava as folhas lá, tinha a história, não lembro o nome do menino, que era o material da PEC, e aí folheando eu falei, poxa, achei essa imagem, achei muito bacana, e aí eu fico imaginando essa cena, José e Judá, um de frente com o outro, Judá implorando para falar, mais uma vez, de forma particular, e aí, queridos, o que vem à cena, talvez o enredo aqui, toda a história que vem na mente de José, é que a ideia veio de Judá, que ele fosse vendido como escravo. E veja que ele mesmo diz, a maneira cruel como eles agiram com seu irmão. Lá nos capítulos anteriores ele fala, né, que enquanto ele implorava pela sua vida, eles estavam ali comendo, próximo. E o que se segue é o discurso mais longo e fascinante de Gênesis. Judá mostra que fez as pazes com o fato de que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Judá agora estava sendo transformado. Judá não é um homem cheio de ressentimentos. Judá não é aquele homem que nós vimos no capítulo 38, que se deita com Tamar. Judá é alguém que está agora tomando a dianteira e se interpondo, se colocando no lugar do irmão, pagando um preço. E, meus irmãos, do verso 30 até o verso 34, é a primeira vez que aparece a ideia de substituição. Principalmente o verso 33, quando Judá diz o seguinte: deixa que eu fique no lugar do meu irmão. Já que você vai nos liberar, deixa então eu fico no lugar dele. Nessa passagem, Judá conclui seu apelo para que José tenha misericórdia, oferecendo-se para tomar o lugar de Benjamim na servidão no Egito. E, queridos, como nós vimos, esta oferta é baseada na aversão de Judá em ver o seu pai chorar. A palavra que mais aparece é Judá agora está preocupado, a palavra que mais aparece é pai, ele está preocupado com o que seu pai vai passar. E apesar do texto não conseguimos extrair isso, né, no sentido de uma leitura fria, eu fico imaginando o peso de comoção que havia aqui. Tanto é que o capítulo 45, ele começa com José o quê? Chorando e se revelando aos seus irmãos. Eu achei essa frase muito interessante, não sei a autoria, simplesmente numa pesquisa eu li. É desejando perder tudo que Judá alcança a grandeza, pois ele receberá a maior bênção de Jacó, governar a nação de Israel. Se você olhar lá no capítulo 49, versículo 8 a 12, ele recebe então a bênção de Jacó de governar a nação de Israel. Sabe, meus irmãos, o que nós encontramos aqui no caráter de Judá é um amor ousado, abnegado, sacrificial, um modelo que veio a ser posterior para reis e um modelo para nós, mas que tem uma implicação muito maior. É para onde aponta. Eu gostaria de concluir com isso, fazendo alguns apontamentos aqui, alguns paralelos interessantes no nosso texto, que o certo hoje era caminhar até no 45, porque é uma cena contínua, 44, 45, até o 46, mas nós vemos nessa história que a participação de Judá é uma figura da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, tanto Judá quanto o Senhor Jesus pertencem à tribo de Judá, sendo então
Judá, e é claro, né, foi o pai da tribo. Alguém leia para nós? Nós não vamos ler vários textos, mas Apocalipse, capítulo 5, verso 5. De uma ponta a outra, né? Saímos de Gênesis lá para Apocalipse. Saímos de um Judá, e olha o que diz Apocalipse 5, 5. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão que descende de Judá. Uma outra questão, irmãos, que a gente pode destacar aqui, é que Judá se tornou uma garantia para o seu irmão. Como poderíamos dizer, um avalista ali, não, eu garanto, eu vou colocar uma garantia para seu irmão. Nós vimos isso no capítulo 43, quando ele se prontifica ali falando com seu pai: não, olha, se acontecer alguma coisa com meu irmão, toma meus filhos, é isso? Não, toma a minha vida. E aí, o Senhor Jesus se tornou o fiador dos seus irmãos mais novos. Hebreus 7, 22, 2, 11, Romanos 8, 29. Nós não vamos ler por uma questão de tempo, depois eu posso passar esse texto. Uma outra questão que vale a pena destacar aqui, meus irmãos: Judá se tornou uma garantia para o seu pai. Ele aceitou ser responsável por Benjamim e respondeu ao seu pai pela segurança dele. Jesus Cristo se tornou a nossa garantia para o Pai. Ele se responsabilizou pelo seu povo. Isso é ilustrado na passagem a respeito do bom pastor. Nós já vemos falado disso nas mensagens do domingo à noite. Uma das coisas que nós vemos no texto é quando ele fala: aqueles que o Pai me der, nenhum deles vão se perder. Eu acho que ele quer esticando o pescoço. Ainda, meus irmãos, Judá se tornou uma garantia para Benjamim antes mesmo dele estar envolvido em confusão ou ir ao Egito. A figura do mundo. O Salvador se tornou a nossa garantia antes mesmo de nós antes que nascêssemos neste mundo ou pecássemos. O plano da salvação já era estabelecido muito antes do pecado, no tempo eterno de Deus. Ainda, Judá desceu com seu irmão mais novo para o Egito. Foi lá que Benjamim se viu envolvido em problemas. O Senhor Jesus acompanhou seu povo para este mundo, onde eles necessitariam de redenção. Jesus veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. Ficou baixo de novo, né? Judá assumiu a culpa pelos erros dos seus irmãos. Verso 33. Jesus pagou pelos nossos pecados. É interessante, que Isaías ele fala, que não esse texto, mas e pelas suas feridas fomos sarados. Terminando aqui, irmãos, Judá foi bem sucedido em seus esforços para salvar Benjamim. Jesus Cristo se tornou a nossa garantia, morreu em nosso lugar e agora vive para interceder por nós, ressuscitou. Ele é absolutamente bem sucedido na obra de salvar o seu povo. Todas as suas ovelhas serão reunidas em seu aprisco e todos os filhos se encontrarão em seu lar. Ou seja, a história é de Judá, a história é de José, a história fala de Benjamim, a história repete várias e várias vezes de Jacó, chamado de pai. Mas há alguém maior do que Judá. Lá em Mateus, nós somos lembrados que há alguém maior do que o templo, alguém maior do que a lei, alguém maior do que os profetas. E eu poderia dizer nessa noite que há alguém maior do que Judá. Aquele que não tinha pecado e não precisava ser convencido de sua transgressão para colocar-se em seu lugar. Cristo Jesus, o maior filho de Judá, deu a vida por nós, apenas para ser ressuscitado para uma nova vida e glória. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, alguém pode dizer assim: é só uma narrativa, é só uma história do passado, é só uma história do encontro de José com seus irmãos. Mas olhando para essa história, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que não tinha pecado,
mesmo assim se ofereceu para receber o castigo que eu e você merecemos por causa dos nossos pecados. Ele pagou um alto preço. Ele suportou a ira de Deus por nós, pecadores, para que nós pudéssemos ser livres. A grande pergunta que nós devemos nos fazer é: nós temos aceitado a oferta amorosa de Deus? É a única maneira que nós devemos nos aproximar de Deus. Só há um caminho. Ele mesmo disse: Jesus, eu sou o caminho. Talvez alguém possa, assim como Judá, assim como os irmãos de José, dizer o seguinte: eu sou inocente, mas nós somos pecadores. Mas a grande questão aqui, queridos, é que Jesus pagou um alto preço. A única maneira pela qual nós podemos nos aproximar de Deus é nos submetendo à sua autoridade, é reconhecendo de que foi por mim que Ele pagou um alto preço, mesmo sendo pecador, pela minha vida. Sabe, eu confesso que eu estou preocupado, meus irmãos, se nós estamos entendendo que a história está acabando, que as cenas de um grande capítulo da nossa vida está se fechando. Eu confesso que, ainda que vejo com espanto muitas coisas que, tanto no aspecto político e outros aspectos que está acontecendo, coronavírus e outras coisas, mas parece que nós estamos dormindo. Nós desviamos o foco. Nós estamos mais preocupados em não morrer fisicamente. Eu não posso pegar esse vírus e morrer, do que estar preocupado com o nosso destino eterno. Sabe, é tudo sobre Jesus. Eu gostaria de terminar contando um testemunho que aconteceu hoje de manhã. Hoje pela manhã o telefone daqui da igreja tocou. Eu atendi o telefone. Na voz do outro lado, um senhor. E aí ele perguntou quem que era, eu me apresentei. Ele falou: é com você mesmo que eu preciso falar. Uma voz forte. Aí ele disse assim: olha, eu preciso que alguém venha aqui em casa falar da Bíblia para mim. Eu tenho 86 anos. Eu estou sozinho. A minha filha tem Alzheimer. Você pode vir aqui em casa pregar para mim? E aí eu combinei com ele, peguei o endereço, até não tive tempo ainda, mas eu pretendo ir. E a gente conversou um pouco. E essa cena me marcou, dentro do que nós estamos vendo nessa noite. Sabe, irmãos, nós não estamos nos dando conta de que o Senhor está movendo, que o Senhor está agindo de forma soberana. Eu não quero morrer, irmãos, agora, né? Eu vou morrer, não sei quando. Mas a gente precisa ter esse senso de urgência. Eu falava com o presbítero Vigílio, que estava aqui. Eu falei: Vigílio, as pedras estão clamando, as pessoas estão sedentas. E nós precisamos pregar o Evangelho e mostrar para as pessoas aquele que aplacou a ira de Deus, Jesus. E irmãos, eu não sei se a nossa igreja vai permanecer aberta por muito tempo, diante do quadro que nós estamos vendo no estado de São Paulo e outras questões. A transmissão será feita. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa que tem me incomodado sobremaneira: nós estamos dormindo e não estamos nos dando conta.
Nós estamos morrendo e não estamos nos dando conta. Nós pegamos a palavra de Deus e já não interessamos tanto. Se tivesse uma grande festa, talvez nós estaríamos ocupando todos os bancos aqui dentro da sua capacidade. Não estou dizendo aqui que eu não gosto, eu gosto. Só que é uma festa. Há oportunidade. Deus nos oferece um banquete, assim como José ofereceu um banquete para os seus irmãos indignos. E nós não estamos desfrutando disso. E o problema é que nós estamos com medo com esse vírus. Devemos temer mesmo, de forma como ele age. Mas ainda não nos damos conta da nossa fragilidade. Se você está se submetendo à autoridade de Cristo, à autoridade e ao senhorio do Deus soberano, você também precisa entender que Ele é soberano na sua história. E que talvez este momento, eu vou tirar o talvez, este momento é tempo de nos voltar para o Senhor. É tempo da igreja acordar. Porque eu não tenho dúvida, 2021, 22, 23, ou o tempo que o Senhor quiser, serão tempos difíceis, de perseguição à igreja. Já está acontecendo. E se a gente não acordar, muitos vão ficar no caminho. Eu não estou dizendo de morrer, não. Vão abandonar a fé. O teste final. A escolha. Os irmãos José preferiram pagar o preço. Pergunta é, você, nesse teste, sairia aprovado ou reprovado? O Espírito Santo está moldando o seu coração ao ponto de dizer, há uma mudança de vida? Ou ainda não, pastor? É que essa mão não é convertida. Já viu isso? O braço ainda não é convertido. Que Deus nos dê um exemplo, nos mostre esse exemplo de mudança de vida, de pagar o preço realmente. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos. Grandioso Deus, nós louvamos a Ti pela Tua palavra. Como é bom receber a porção da Tua palavra. Como é bom poder, versículo após versículo, aprender lições que poderíamos passar horas e horas falando aqui. Mas o que é maravilhoso é ver que o Senhor está controlando todas as coisas. E que o Senhor tem um plano na história de cada um de nós. E o que é maravilhoso é saber, Pai, que no final de tudo, nós sabemos o que vai acontecer. Mas nós somos provados hoje. A semelhança dos teus filhos do passado, como os irmãos de José que foram provados, se de fato haviam sido transformados, arrependidos, ou ainda nutriam a inveja. Senhor, sonda os nossos corações, como o salmista diz, vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, porque pelos nossos esforços nós não chegaremos a lugar nenhum. Leva os teus filhos em paz, dá um descanso necessário nesta noite, que amanhã, além da sede física, além da aspiração humana, acordemos com um enorme desejo de conhecer o Senhor na Tua palavra. Que o Espírito Santo nos mova a desejar orar, a ler a Bíblia, a vir à igreja, mesmo correndo riscos, segundo o nosso entendimento, mas que aproveitemos esse tempo que o Senhor está nos oferecendo. Nós te agradecemos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Domingo, nossa escola dominical. Já desliguei aqui. E à noite, nosso culto. E antes de você sair, dá um tchauzinho para o seu irmão e abrace algum membro da sua família que está do seu lado.